Salmo 145, versículo 10. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Tem santos nesse lugar? Então, bendiz o nome daquele que é santo também, amém? E ele diz assim: falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Deus, ele não coordena e não manda só nessa geração, em todas as gerações. Você não vai estar vivo, eu não vou estar vivo, e Deus vai continuar ordenando e mandando. Amém? Então baixa a sua cabeça, eu queria orar com você, queria agradecer a Deus pela sua presença aqui, queria agradecer a Deus porque Ele foi quem separou esse tempo, esse dia, para que você estivesse aqui. Não foi você que quis vir, foi o Senhor que trouxe você, conduziu você. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela presença dos teus filhos a essa casa. Mas queremos, sobretudo, Deus, agradecer pela tua presença em nosso meio. Que o teu nome, Senhor, continue sendo exaltado, glorificado. Que o teu nome continue sendo cada dia mais evidenciado em nós e através de nós. Que os teus feitos, que as tuas proezas, Deus, possamos falar aos filhos dos nossos filhos. E eles possam, assim, continuar a falar aos filhos dos filhos, e de geração a geração seja contado aquilo que o Senhor fez através das nossas vidas, através das nossas vidas, Pai. Essa noite eu declaro, Deus, como sendo tempo de separação daquilo que o Senhor é, foi e sempre será Rei em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Senta um pouquinho, amado. Todas as terças estamos orando a respeito de nações. E terça-feira estávamos orando sobre a nação que está sendo assolada agora, Moçambique. E estamos também orando por outras nações. Mas terça-feira nós estamos orando pelas nações, estamos orando pelo Brasil. Alguns ficaram assim um pouco que espantados o que aconteceu hoje com o ex-presidente Michel Temer. Irmão, não brinque com boca profética. Deus é Deus de justiça. E infelizmente muitos estão ainda com que duvidar, achando que o que sair dos púlpitos, dos altares que tem pago o preço de santidade, é qualquer palavra. Não, é palavra profética. Não são só palavras jogadas ao vento, são decretos da parte de Deus. E eu queria que você entendesse que você está num ambiente profético, você está num ambiente apostólico, e são decretos que vão sair essa noite da parte de Deus sobre a sua vida. Amém? Então muitos estão assim, meu Deus, prenderam Temer. Vem muito mais pessoas aí que serão presas. Muitos. Deus está passando o Brasil a limpo. Deus está preparando uma geração para que essa geração que está por vir, ela será chamada geração da justiça de Deus. Você precisa entender, como a apóstola colocou, a limpeza não vai começar de lá, a limpeza vai começar daqui. O que está acontecendo aí fora é retrato do que está acontecendo aqui dentro da casa do Senhor. É porque estamos entendendo a nossa posição, é porque estamos entendendo quem nós somos, que o Brasil e as nações estão passando pelo que estão passando. Queria que você entendesse isso. Amém, amado? E falar de reino de Deus numa noite como essa é bem propício. Porque se você observar o reino de Deus na vida de Jesus, não era só um tema. No Evangelho, no Novo Testamento, o reino de Deus não era um tema, ou um dos temas, mas era o tema do Novo Testamento. Amados, nós precisamos entender que todos os outros temas, que porventura falem aí, todos os outros temas são subtemas, mas o tema central do Evangelho chamamos de reino de Deus. Existem várias expressões na Bíblia. O reino de Deus, o senhorio de Cristo. Salmo 145, versículo 3 diz: o teu reino é de todos os séculos. É o de todos os séculos.
e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Eu posso ouvir amém? A mensagem de Jesus. O livro de Mateus diz que reino dos céus. Outros evangelhos que você vai ler dizem reino de Deus. E qual é o evangelho que Jesus veio pregar? Qual é o evangelho que Jesus veio pregar? Fica essa confusão, alguns falam reino de Deus, reino dos céus. Amados, vamos comigo aí, Isaías capítulo 52, versículo 7. Você que não trouxe Bíblia, você que trouxe, compartilhe com a palavra. Mas se a Bíblia for letinha pequena, eu queria pedir ao Data Show que colocasse aqui na frente, para que todos pudessem acompanhar. O profeta messiânico, o profeta Isaías, ele profetizou qual seria o evangelho que Jesus iria pregar. E Isaías capítulo 52, versículo 7, ele diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aleluia, aleluia. Se você sair um pouquinho de Isaías e for comigo para lá, João Batista. João Batista era aquele que anunciava o que Jesus ia falar. João Batista é aquele que perdeu a cabeça. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Amados, Jesus ele começou o ministério dele com a mensagem do reino. Seja de Deus, dos céus, mas o reino é dele. Aleluia, aleluia. Amados, Mateus capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de toda sorte, de todas as doenças e todas as enfermidades a todo o povo. Se você sair de Mateus e for para Marcos, ele no capítulo 1, no versículo 14 e 15 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Lucas, o médico, ele fez um resumo, talvez assim, mais significativo. Eu quero dar embasamento para você entender o lugar que você está, para que você possa entender a responsabilidade de ser chamado cidadão do céu. Porque tem muita gente que está brincando com coisa muito séria. Muito séria. Não é pouco, não, é muito séria. Irmãos, Deus está fazendo nesse tempo, Ele vai estar separando aquilo que é e aquele que parece ser. E cuidado para que você não seja encontrado parecendo ser, sem ser o que Deus quer que você seja. E Ele vai separar. Como eu disse, essa noite é uma noite profética, é uma noite apostólica. Eu estou liberando verdades da parte de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria muito que você entendesse, saísse daqui, não se alegrando, mas entendendo que Deus Ele quer, e Ele pode, e Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Amados, depois de João ter sido preso, no versículo 15, aí vem Lucas, e Lucas dá um panorama. Lucas 16, versículo 16, ele diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Aí vem Jesus e anuncia que antes do seu regresso, a Bíblia diz que seria pregado em todas as nações o evangelho do reino. Não se preocupe, irmão. Olha, a tecnologia vai aumentar muito mais, porque é necessário para que esse evangelho seja pregado em todo o mundo. Por isso que você vai ver notebooks, Facebook e outros books. Você vai ver celulares de ponta, mas você vai ver que dentro desse celular vai estar sendo pregado o evangelho. Para que esse evangelho, ele seja, essa realidade venha acontecer. Só que eu preciso que você entenda que tem muita gente,
Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos lá. Mateus capítulo 24. Isso é evangelho, isso é reino de Deus. Mateus capítulo 24. Versículo 11. Quem encontrou, diga amém. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. E no versículo 13 diz, aquele que, porém, que perseverar, irmão, vai ter dias que você não vai querer vir para a casa do Senhor, vai ter dias que você não vai querer orar, vai ter dias que você não vai querer ler a Bíblia, vai ter dias que você vai fazer de tudo para não vir. Mas aí é que está toda a diferença, aí está todo o detalhe. Ontem eu estava ministrando na célula e eu falei a respeito de detalhe. Quando um avião ele cai, depois que esse avião cai, vem uma equipe que vai fazer o levantamento daquilo que aconteceu com aquele avião. E para que eles tenham a precisão daquilo que aconteceu no avião, eles vão em um lugar chamado caixa preta. E é nessa caixa preta que eles vão encontrar os detalhes, ou o detalhe que fez com que o avião caísse. Você está perdendo, você está deixando o inimigo roubar você, você muitas vezes está caindo nas ciladas do engodo por falta de não saber o detalhe. São os detalhes que fazem de você um vitorioso, e são esses mesmos detalhes que fazem de você um derrotado, um perdedor. E no reino de Deus, nós precisamos abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos deixar que esse reino entre e faça toda a diferença. Eu posso ouvir amém? Amado, ele diz aqui no versículo 14, e será pregado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha para o seu irmão do teu lado e diga, persevere. Sabe, irmão, muitas das vezes a gente deixa de perseverar, sabe por quê? A nossa perseverança é tão fútil. Eu deixei de perseverar, deixei de vir à igreja porque o pastor passou e não falou comigo. Toca nesse irmão e disse, meu irmão, cresce. Eu não vou mais para a igreja porque o irmão passou e não me deu a paz do Senhor. Eu não vou mais à igreja porque o irmão não me viu. Se o irmão for cego. Eu gritei, falei com o irmão nem estava aí para mim. Você já parou para ouvir se ele for surdo? A sua fé está baseada nas emoções, nas respostas que as pessoas têm para dar para você? Olha para esse irmão e diga, persevere, independente das circunstâncias. Porque o final é salvação. Aleluia. E aí a Bíblia diz, no versículo 14, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente, quem sentiu calor ontem e hoje? Irmão, quem sentiu calor ontem e hoje? Olha, eu quero só lembrar você que a Bíblia diz que no inferno é muito pior. E tem gente brincando com isso. Tem gente brincando e querendo pagar o preço para ver se no inferno é quente mesmo, como dizem. Quer um conselho? Essa noite, se você não aceitou a Jesus, aceite. E se você está meia boca, meio crente, procure se corrigir com Deus. Procure se reconciliar com o Senhor. Porque o calor que você está sentindo é só um prenúncio do que está por vir por aqueles que não reconhecem a Jesus como Senhor. É só um docinho. Só que, se observar, esse calor ele já foi embora, porque chegou a noite, né? Mas no inferno não tem noite, só tem calor. Não tem refrigério. Você tem refrigério agora.
Pare de brincar com o evangelho. Viva o verdadeiro evangelho. Evangelho, irmão, não é comodismo, não. É sacrifício. Viver o evangelho não é como eu quero, não. Você não veio para o evangelho, para o reino de Deus, com os seus direitos, porque o teu direito, sabe qual era? Ir para o inferno. E alguém comprou a sua passagem para dizer que você não vai. Você vai para o céu. Esse é o evangelho que nós estamos falando. Amados, a Bíblia diz que depois virá o fim. E aí eu paro para observar que a igreja, ela passou por muitos moveres. Eu não sei se você lembra, mas eu vivi o tempo da unção. Eu até botei aqui um. Isso aí chama-se Benihim, o homem da unção. Ele botava o paletó assim, as pessoas caíam. Receba! Quem é que recebeu? Ninguém. Eu recebi. Oh, glória! Eu sou do tempo, irmão, em que a pessoa jogava o paletó e a gente caía no mistério. Eita, como é gostoso, como é bom. Mas o importante, depois passou esse mover, aí veio o outro mover, o mais atual agora, do sapatinho de fogo. Você viu aquele irmão que sai rodando assim, que dá um peão? Dança no mistério. É um novo mover. E agora tem um novo mover. É o mover dos desigrejados. Aqueles que querem estagiar para saber como é que o inferno é mesmo. Aí estão fazendo os desigrejados. Mas existe um fundamento no desigrejados. Não precisa ajudar a pagar água, não precisa ajudar a pagar a luz. Ou seja, eu não preciso ser nem dizimista nem ofertante. Aí é bom ser desigrejado assim. Estão querendo travar a minha vida. Estão querendo me paralisar. Você não vai para lugar nenhum. Como é que vão lhe paralisar? Apontar os defeitos dos outros é fácil demais, irmão. O bom é você chegar no espelho e ver a sua fragilidade, o seu erro e corrigir a você mesmo. Entender que a igreja que você está falando, que você fala mal, é você. Essa é a igreja que eu estou falando. Então esse mover aqui, irmão, tudo isso é importante, mas se não tiver o reino de Deus como fundamento, é só um movimento. Você pode cair no mistério, pode cair no chão, pode rodar que nem um peão, nada contra isso, irmão. Cada um tem a particularidade e a experiência com Deus, mas você tem que cair e levantar diferente, cara. Você tem que rodar no mistério e ser um homem que compra e paga. Você pode até ser um desigrejado, mas ser um homem de Deus dentro e fora da igreja. Ser um homem que respeita a sua mãe, que respeita o seu pai. Nada contra ser desigrejado. Você não quer ser igreja, não tem problema. Agora eu quero que você entenda que tudo tem que ter um fundo, e esse fundo é o reino de Deus. Por que, apóstolo? Porque eu entendo que eu sou de um tempo em que os músicos, eles adoravam a Deus de costa para o povo. Era mais ou menos assim. E outra, a gente pagava para ir tocar nas igrejas. Agora a coisa inverteu. Agora as igrejas têm que pagar para eles tocarem na igreja. Eu sou de um tempo que eu fico olhando ali, os jovens aqui, eu acho que nenhum desses aqui, sabe, ou pegou uma vassoura ou um detergente para limpar essas baterias, para limpar... Nenhum desses levitas aqui. Eu sou do tempo que eu pagava para fazer isso. Eu pagava. Eu pegava, comprava e eu mesmo fazia. Mas aí foi se levantando nos moveres, né? O chamado gospel. E dizendo que isso é reino de Deus. E aí aquilo que eu pagava, agora eu quero que me paguem. Se quiser ter louvor, tem que me pagar. Se quiser ter louvor, tem que me tratar com bajulação. Por isso que nessa casa, artista não tem vez. Chore, esperneie, vá para outra congregação, porque talvez nessa congregação aceitem artista. Mas aqui o que eu tenho como palavra, o que eu tenho como base, são adoradores. E a Bíblia diz
que o adore em e em. Se ele diz que é espírito, qual o contrário do espírito é? Qual o contrário da verdade é a? E o contrário do espírito é a carne. Então eu quero que você entenda que no reino não cabe isso. No reino de Deus não cabe irresponsáveis. Quando estão entendendo o que eu estou falando? Só que algumas coisas vão sendo mudadas. A Bíblia diz assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é assim que a gente diz para Deus? Não é isso? Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua. Só que eu preciso entender. Quando Jesus ele escreveu várias parábolas. Jesus ele falou e foi escrito várias palavras. E todas as parábolas que estão em Mateus, todas, as 14 que estão em Mateus, diz assim. No capítulo 13 de Mateus diz assim: a semente é a palavra do reino. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um fermento. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a comerciante. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Aí se você for descendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que quiser juntar contas. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, um pai que tinha 2 filhos, um pai de família que plantou uma vinha. O reino dos céus é semelhante a um rei que faz festa para todos os seus filhos. O reino dos céus é semelhante às 10 virgens. O reino dos céus é como um homem que... Aí vai. A palavra deixa bem claro o que é o reino dos céus. E Jesus, quando ele estava vivo, durante o tempo que ele esteve conosco, 3 anos e meio, ele pregou. Ele ensinou sempre sobre o reino de Deus. Pode ler a Bíblia, você não vê Jesus falando sobre campanha de libertação. Hoje, grande campanha de libertação. Você não vê. Hoje chegou vigília, né? Você não vê. Agora você vê sim, quando o reino de Deus chegava, aquele que estava opresso, ele era liberto. Você vê assim, quando Jesus chegava, aquele que era cego, via. Aquele que era coxo, andava. Porque o reino de Deus, quando chega na vida de uma pessoa, ele chega para mudar. E aí a gente tem que começar a se avaliar. Se esse reino chegou na minha vida, o que foi que eu mudei? Se esse reino chegou na minha casa, o que foi que eu mudei? O que foi que a minha casa mudou? Porque às vezes a gente chega, mas não é reino. Chega uma religião. E Jesus ele não veio implantar religião. A religião de Jesus era o reino de Deus. E aí às vezes a gente está preso a uma religião, mas não quer estar preso ao reino. Jesus ele morreu. E aí Jesus foi, mas ele voltou. Imagina qual foi o assunto dele durante 40 dias quando ele voltou. Reino de Deus. Porque ele estava focado. Lucas, capítulo 13, capítulo 1. Lucas não, desculpe. Atos, capítulo 1, versículo 3. E este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Você dá para entender? É como se não fosse bastante. 3 anos e meio, ele falou sobre o reino, e nos últimos 40 dias que ele esteve conosco, ressuscitou para falar sobre o mesmo tema. Reino de Deus. Só que, irmãos, a gente vê muitas ideias, vê muitas informações, e uma pessoa foi e comentou, falando sobre o inferno. Isso me chamou a atenção, eu queria compartilhar com você, porque é o contrário do reino. Porque assim, há quem diz que o inferno só tem confusão porque tem muitas vontades. Aquela casa que todo mundo manda. Mas no reino de Deus, no céu,
lugar diferente. Um manda, os outros obedecem. O problema nosso para entrar nesse reino é que a gente também quer mandar. O problema nosso é que também a gente quer dar uma de Deusinho. E o reino, o rei, já existe. Eu posso ouvir amém? Nós precisamos nos tornar uma grande igreja. Amém? Por quê, apóstolo? Porque uma igreja grande não impressiona a Deus. E o que impressiona a Deus? Impressiona a Deus uma igreja que entende que em vez de investir tudo na estrutura, ele vai investir em pessoas. Essa é a igreja que nós estamos falando a respeito do reino. Eu estou falando de igreja. Quem é a igreja aqui? Então acorda essa igreja que está dormindo aí. Diga aí, acorde, você é a igreja do Senhor. Eu tenho certeza de uma coisa. Um dos últimos moveres que vamos ver na igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja do abibliamento. Depois do abibliamento vem o avivamento. É a igreja onde nós vamos estudar a Bíblia. E depois de estudar a Bíblia, a gente vai compartilhar esse ensino. Por isso, irmão, por favor, abra os teus olhos. Estamos nos últimos dias. Venha entender. A Bíblia diz que muitos estão perecendo por não conhecerem a palavra de Deus. E todos os domingos nós temos escola de fundamento riquíssima. Toda quarta-feira nós temos célula. E você fica em casa dormindo ou assistindo Jesus. Bem normal, né? Os engodos. Eu queria que você entendesse, e nós precisamos entender que antes de um avivamento, nós precisamos de um abibliamento. E o que é abibliamento? É para você não ficar com a meninice. Desculpa o termo, com abestalhamento. Tudo que pega na internet é Ctrl+C, Ctrl+V, copia, aí depois pega na célula e começa a falar, coisa que você não conhece. Vem para o altar e começa a falar besteira que você também não sabe o que você está falando. Sabe aquele papagaio que fica repetindo coisas que não conhece? Então a gente precisa de Bíblia, irmão. O reino de Deus, os homens de Deus, precisam entender que o nosso manual de luta é esse aqui, ó. Quando a gente entende isso, quando a gente vai para esse lugar, um culto como esse, a gente dá glória a Deus porque tem esse culto. Porque técnica para fazer você chorar, está cheio de técnicas. Técnica para fazer você sorrir, tem muita gente aí que está fazendo do altar, sabe, outras coisas que eu não vou nem comentar. Mas eu ainda acredito nessa igreja. Eu acredito nessa igreja que deseja ouvir a palavra, que deseja ouvir o Senhor através dessa palavra. Nós precisamos entender que se nós não tivermos fundamento bíblico, corremos o risco de ser ou de nos tornarmos uma igreja de movimento. E o reino de Deus, ele está em movimento, mas ele não é só movimento. Por quê? Porque se nós não entendermos que, se nós não tivermos fundamento, nós vamos se tornar uma igreja de movimento. Se eu me torno um homem que anda só no movimento, essa estrutura aqui vai chegar a 100 anos e vai ser tombada como um grande monumento. Você vai na Europa e você vê igrejas que estão se tornando monumento, porque não tem mais relevância nenhuma, nem na cidade, nem no bairro, nem na nação. Cuidado para você não se tornar um monumento dentro da sua casa, um monumento de piada, porque você não tem relevância mais nenhuma dentro de casa. Você é uma piada para o evangelho, é uma piada para a família, é uma piada para o bairro, porque o que você fala não condiz com o que você faz. E esse reino, ele é precedido de responsabilidade. Esse reino, é necessário a gente entender, deixar de caô e viver. Deixar de palavras bonitas e vivenciar aquilo que o Senhor está falando. Deixar de desculpas e viver aquilo que Deus nos chamou a ser, sal e luz. Porque tem gente que quer ser um docinho. E no reino não encaixa, irmão.
Eu não estou muito preocupado em agradar, eu quero agradar ao Senhor, eu quero agradar ao meu Deus. Eu não estou preocupado com quem eu não estou agradando, eu estou preocupado a quem eu devo agradar. Nós precisamos estar ligados, porque se nós não achamos que o reino de Deus está ligado a seguidores. O que eu vejo hoje é muita gente querendo fazer sucesso no Instagram e no Facebook para ter seguidores. Cara, você não foi chamado para fazer seguidores. Você foi chamado para fazer discípulos do Senhor Jesus. O mundo já entendeu que seguidores dá lucro. E eles seguem pelo que você pode dar, não pelo que você é. Muitos estariam resumindo hoje o agir de Deus a telhas e tijolos. Ou ainda pior, ficamos adorando a adoração. Alguém já viu isso? Adorando a adoração? Ai, meu Deus, como ele canta bonito. Ai, meu Deus, você viu o novo clipe que saiu, o novo música que saiu, o novo Spotify que saiu agora no YouTube? Ai, meu Deus, que coisa linda. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu não sei nem o que eu dou. Jesus. Sabe, fica nesse negócio, adorando a adoração. Amados, nós precisamos entender que tudo que está fora da igreja precisa de influência da igreja. Repita comigo. Tudo que está fora da igreja precisa da influência dela. Queria que você fizesse uma avaliação, você, igreja. Quando você sai daqui, qual é a tua influência em casa? Quando você sai de casa, qual é a tua influência no trabalho? Quando você sai do trabalho e vai à faculdade, qual a tua influência na faculdade? Nenhuma? Não tem? Lamento dizer, isso não é reino. Você vive como um religioso. E essa noite eu queria que você saísse desse lugar e se tornasse um cidadão do céu, influenciando a outros a entenderem que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é ali, ó, olha aquele movimento ali, ó, o movimento do caicai, ali é reino de Deus. Não, agora não é movimento, aquele, ó, o movimento do dente de ouro, ali é reino de Deus. Não, movimento, não, agora o novo movimento, o movimento da unção do paletó, é reino de Deus. O Senhor, ele deixa claro, irmão. O reino de Deus não está em uma estrutura visível, mas uma condição. Diga comigo, uma condição. E aí, quando você entende que é a condição, e você implanta esse reino invisível em áreas da sua vida, sabe o que começa a acontecer? Quando você implanta esse reino invisível em áreas da sua vida, automaticamente, tudo o que não é reino de Deus começa a ruir. Cai fora. Por isso que você está entrando em crise. Por isso que você olha e diz, meu Deus, não está dando mais nada certo na minha vida. É porque o reino de Deus chegou. E aquilo que não é reino tem que ser subjugado, cai fora. É por isso que você não consegue, você diz, meu, eu não estou conseguindo, É porque o reino de Deus chegou. E o reino de Deus chegando, ele é que determina, ele está sobre, ele não está sob. Eu tenho visto muito crente entrando em crise, porque as coisas estão fechando, porque eu não tenho portas de emprego, porque eu não tenho. Ei, calma, você tem um rei. E aquele que está no reino, o rei cuida. É obrigação dele. Mas ele dá do jeito que ele quer, da forma que ele quer. É porque alguns estão lendo na Bíblia assim, no mundo não tereis dificuldades. Não é assim? No mundo não tereis a necessidade, a aflição. Ele supre as suas necessidades. Agora, as suas dificuldades, você vai ter que aprender a passar, cara. Você vai ter que aprender a passar. E a melhor coisa é passar com ele. Diga seu irmão, diga glória a Deus. Está na hora, irmão, de abrirmos os olhos e vermos os campos que estão brancos para a ceifa. Posso ouvir amém? Mateus capítulo 25.
Já estou encerrando, eu sei que está dando sono. Mateus capítulo 25. Se fosse o filme Os 300, você estava ligado. Porque isso alimenta a tua carne. Se fosse aquela novela, você estava ligado. Se fosse o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, você estava ligado. Porque isso alimenta a tua carne, mas o teu espírito não interessa. Está vendo que a gente precisa se converter? Mateus, todos os dias, irmão. Muito bem, todos os dias. Todos os dias. E tem gente que diz que eu sou crente há mais de 20 anos. Aí você diga um versículo bíblico, João 3,16. Diga outro. Aí você também já está querendo demais, né? 20 anos. Mateus capítulo 25, versículo 35 e 36. Para na hora da gente abrir os olhozinhos e ver algumas coisas, isso me chamou a atenção. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão. Foste me ver. Você não tem feito isso, não foi? Você não tem feito isso? Não é? Você não tem feito isso? Em nome de Deus, você não faz isso? A sua cara é do que você faz. É bonito, não é não? Discurso bonito. A igreja tem tido esse discurso muito bonito. Mas às vezes nós somos crentes na teoria e ateu. Ou à toa, na prática. Essa noite eu vim confrontar você e levar você para uma realidade, irmão. O reino de Deus é coisa séria. Nós ficamos tremendamente empolgados quando eu leio o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diga assim, esse aqui é para mim. Diga assim, esse é para mim. É para você mesmo, varão. 1 Pedro, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Mas vós sois a geração... Não, gente, é com você, é comigo, vamos ler. Mas vós sois a geração, o sacerdócio, não é genérico não? É real. A nação, o povo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa... Ai, que coisa linda. Não é empolgante não, irmão? Ó, que coisa maravilhosa. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, meu filho. Adquirido. Não é qualquer coisa não. Adquirido. Comprado. Não foi emprestado não. Eu disse aí, Zélia, se eu tivesse que casar hoje com uma mulher, se eu não a conhecesse, se eu tivesse que casar hoje com uma mulher, essa mulher tinha que ser uma baita mulher. Para beijar essa boquinha aqui? Meu filho. Sabe por quê? Porque o que eu tenho visto aí, uns banga-lá-fumenga que eu vejo aí, quando a Bíblia diz que eu sou eleito do Senhor, quando o Senhor diz que eu sou sacerdócio real, quando o Senhor me chama de santo, quando o Senhor me diz que Ele foi que me adquiriu, cara, você sabe o preço? Para você viver de qualquer forma, se desvalorizando. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diga, meu irmão, você é do reino. Diga, você é caro. Se valorize. Esse texto, ele me coloca numa situação muito difícil. Sabe por quê? Porque ele me chama de sacerdote. Sabe qual é a função do sacerdote? Aquele que intervém, aquele que intercede entre Deus e os homens. Olha a condição. Sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e os homens.
Deus chama você de sacerdote. Você que intermedia entre os homens e Deus. Mas interessante é como eu e você se comporta como sacerdote quando a gente se depara com um homem no chão. Interessante é ver como eu e você, como sacerdote que somos, como nos deparamos com alguém que está passando mal, por uma overdose, ou porque está embriagado. Como a gente se comporta como sacerdote? Como a gente se vê como sacerdote? O que me chama a atenção, irmão, é que muitas das vezes, em nome da nossa reputação, nós ficamos desprovidos e insensíveis à realidade drástica daquele homem que está enfermo, daquele homem que está precisando de você. Sacerdote, eleito do Senhor, adquirido. A pergunta é: para quê? Se tudo isso que você recebeu de Deus você não exercita, você não faz, em nome da sua religião, nem a de saudar o outro irmão que é do mesmo reino você sauda, ou saúda, porque ele é da Assembleia e você é da Kadosh, e você não saúda, porque ele não é irmão seu. Ele é de onde então? Sacerdote. Lucas capítulo 10, versículo 30 a 31. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando-se, retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Eu vejo que essa prática de sacerdote não é agora do ano 2019 não, já é da época de Jesus. Sacerdote desprezava e deixava passar. E de igual modo também um levita. Eu vejo que o levita também era a mesma prática. Chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Sabe por quê, irmão? Porque infelizmente nós estamos na síndrome da estrela. Tem gente que toca 3 notas já acha que é alguma coisa. Eu sempre tenho colocado aqui nessa casa um equilíbrio: intercessor e adorador. Adorador e intercessor. Por que, apóstolo? Porque se você só for intercessor, você vai ver demônio em tudo. Vai querer expulsar o demônio do cachorro, do papagaio, do periquito. Onde tiver, você vai querer expulsar. E se você só for adorador, você não vai querer interceder, não vai querer se envolver, porque você é estrela. E como estrela, você não pode lavar um prato. Como estrela, você não pode arrumar as cadeiras. Como estrela, você veio para brilhar. E a gente tem que começar a desconstruir isso nessa casa. Aleluia! Você veio para servir. Porque o verdadeiro levita não é o homem de púlpito, nem de escala. É aquele que está para servir, independente da hora e do tempo onde ele esteja. Esse é o verdadeiro levita. E o que a gente tem visto nessa geração não é isso. Está na escala? Não, então não levanto. Nem me levanto para adorar. Porque eu sou estrela. O meu contrato reza que eu só posso na terça, na quinta e no domingo. O meu contrato. Eu queria saber, se fosse na empresa que você trabalha, se faltasse alguém, e todo mundo sabendo que você sabe fazer aquele serviço, você devia ficar também, porque o meu contrato. Fica não. Sabe por quê? Porque você perde a boquinha. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Talvez não são palavras bonitas. Talvez você que está nos visitando, amado visitante, você diz: pastor, eu nunca vi uma pregação como essa. Nem eu, irmão. É inédita hoje. Mas eu quero ter palavras da verdade, em vez de palavras bonitas. Eu prefiro ter palavras de verdade, da verdade, a respeito da sua realidade. Porque a gente, quando vai orar, até quando vai orar, a gente quer se pousar como ideal para Deus. Deus, o Senhor sabe. Deus. Aí fecha a cara. Deus sabe da tua realidade, antes de você abrir a boca. Ele sabe quem você é. Ele sabe. É só a procura de Deus é saber o seguinte: você quer impressionar quem? Você quer enganar quem? Que a ele você não engana.
Então o reino de Deus é essa realidade, é essa verdade que nós precisamos viver. Apóstolo, e o que a gente pode aprender? Os levitas eram pessoas destinadas a servir o templo, estar constantemente no altar, produzir um ambiente propício para a adoração. O levita, como eu disse, não é um homem de púlpito, mas um homem que está pronto para servir. Só que o que evidencia o meu compromisso, aquilo que eu sou, é a minha prática. Não adianta eu falar que sou levita e só fico levitando. Ô irmão, hoje tem evangelismo. Tá certo. Ô irmão, tem escola de adoradores. Tá certo. Ô irmão, tem que arrumar lá o recanto. Tá certo. A sua vida é levitar. É porque você foi chamado por Jesus, né? E agora como levita, você não pode. Já pensou? Sujar minhas unhas? Irmãos, em nome de Jesus, esse reino que eu estou falando não é um jardim de infância, é um quartel-general. Que nós estamos em guerra. E o que está em jogo aqui é a sua vida. Pergunte para você mesmo, quando o ladrão ele chega na sua casa para roubar, ele estoura o cadeado, ele foi roubar o cadeado? Por que ele não leva o cadeado e vai embora? Porque o que ele está interessado é o que está. Então essas lutas que você está passando é o cadeado. Você está focado no cadeado, ele está querendo roubar coisas muito mais importantes. Acorda. Olha para a pessoa do teu lado e diga, acorda. Pergunte a si mesmo se você está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo a vontade, nós temos o governo dele dentro de nós e está ativo em nós. E tudo que nós fazemos deve glorificar Ele. Aleluia! Quando o reino de Deus está em mim, tudo que eu faço é para glorificar Ele. Eu pergunto, o teu namoro glorifica a Deus? O teu namoro glorifica a Deus? Eu sempre tenho dito aos jovens dessa casa, se é namoro, e se realmente é coisa séria, você, homem, deve levá-la cada dia mais para a presença do Senhor. E você, mulher, deve levá-lo cada dia mais para a presença do Senhor. Se isso não acontece, e ambos não vão para a presença do Senhor, vão para onde? Se em vez de você se aproximar do Senhor, você se afasta. Quando eu me afasto do Senhor, eu estou me aproximando de quem? Está querendo provar para saber se aquele calor que você sentiu pode ser maior, é? A evidência é sua. Pergunte a você mesmo se o que você está fazendo com a sua vida é vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Apóstolo, que nada, não, eu não queria, não, tudo é para glória, é nada. Quando eu vejo essas pessoas assim, ela está querendo a glória para ela, aí Deus trava, Deus fecha, porque a glória é dele, e é para ele. Quando o reino de Deus ele vem, ele santifica tudo o que é comum. Ele é a prática de Deus na terra, a manifestação de toda a sua majestade e poder. Quando Jesus ele chegava num lugar, ele dizia, o reino de Deus é chegado. E quando esse reino de Deus é chegado, surdos ouvem, cegos veem, paralíticos andam, famintos são alimentados. Quantos entendem o que é isso? Nós chamamos isso de coisas sobrenaturais. E muitos acham que tudo isso que eu estou falando é a manifestação do reino de Deus. Isso ocorre? Sim, ocorre. Paralíticos andam? Sim. Cegos veem? Sim. Pessoas no altar vomitam câncer? Sim. É reino de Deus? É. Mas o reino de Deus também, ele pode se manifestar de outra forma. O reino de Deus, amado, pode se manifestar quando você supre a necessidade de alguém. O reino de Deus pode se manifestar quando nós fazemos o que fomos chamados a fazer. Ser tu uma
não uma complicação. A sua vida é sempre complicar. A sua vida é sempre estar no meio de todas as confusões, de todos os grupinhos, de toda a fofoquinha, de toda a maledicência. Você tem que estar com o seu nome inserido. Você não foi chamado para isso. E isso não é reino de Deus. Nós fomos chamados para ser uma bênção. O que é reino de Deus também? Quando nós causamos sede de justiça na terra. Quando é que eu causo sede de justiça? É quando eu poderia ter recebido o que eu tenho que receber e eu largo mão e entrego. Irmão, entra, dá um tilt, dá um curto-circuito na cabeça de quem não conhece o que é justiça. Você não vai fazer nada não. Já estou fazendo. Eu estou tendo uma escolha. Eu não vou prejudicá-lo. Isso é reino de Deus, irmãos. Bater no peito, queimar pneu. Muitos acham que isso é seu direito. Mas você tem que entender que o seu direito está além disso. Quando nós iluminamos o mundo com a pregação do Evangelho e com a presença da glória de Deus. Quando foi que da última vez que você chegou na roda dos escarnecedores e eles calaram, porque eles agora sabem que você é um homem de Deus? Quando foi que a última vez que você estava na roda dos amigos e eles sabem que agora você professa uma fé em Jesus e eles estavam falando a respeito de assuntos que não cabem mais para você e quando você chegou, eles calaram isso. Agora ela é crente, não pode falar disso não. Quando foi? Isso é iluminar. Irmãos, reino de Deus é quando nós influenciamos uma sociedade com princípios e doutrinas da palavra de Deus. Deus não me chamou para separar. A Bíblia Deus diz que me chamou para superar. E a conversa de muita gente aí, eu vou separar. É incompatibilidade. Infelizmente, para misericórdia, para vergonha nossa, tem pastores que já vão para o quinto casamento. O quinto casamento. E diz que isso é reino de Deus. A quem muito é dado, amado, é cobrado. A responsabilidade sobre a sua vida não é só dos bônus. Você também tem ônus, tem responsabilidades. Tem coisas que você tem que pagar o preço. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: meu irmão, pare de dar discurso e mude a vida de alguém com o seu testemunho, porque isso é reino de Deus. Conheço muita gente que sabe dar discurso muito bem, exorta que é uma beleza, é profeta na vida dos outros, mas o testemunho, sabe, irmão, quer exigir uma perfeição que você não tem. A bênção de Deus não vem quando eu informo alguém a respeito de Deus, mas quando eu compartilho o que eu tenho recebido de Deus e o que eu faço e o que eu sou com aquilo que Deus tem me dado. Às vezes a gente para e fica avaliando: Senhor, por que o Senhor não dá um emprego para fulano? Porque se eu der o emprego nesse nível, ele sai da minha presença. Senhor, por que o Senhor não dá um carro a fulano? Porque se eu der o carro, ele vai fazer do carro o Senhor da vida dele. Senhor, por que o Senhor não dá uma criança a fulano? Porque a partir do momento que eu der essa criança, ele vai se tornar Senhor desse homem, desse casal. Você está entendendo o que eu estou falando? E o rei, ele não divide o senhorio com ninguém. Muitos ministérios grandes, têm grandes relevância na cidade. E eu estava falando com o Senhor, e o Senhor nos deu essa palavra. Muitos deles não têm muito mais, porque infelizmente saíram do propósito e não vivem a plenitude do reino. Por quê? Porque não estão mais se movimentando. Os sinais, irmão, não seguem aqueles que estão parados. Os sinais seguem aqueles que estão em movimento. Apóstolo, o que o senhor quer dizer? Veja uma coisa. Quando o sangue, ele circula no nosso corpo, se não me engano, parece que são 6 quilômetros. Olha, dentro do nosso corpo. De sangue correndo.
Só que acontece uma coisa: quando o membro do corpo para de receber esse sangue, ele entra num processo chamado de isquemia. E o que é essa isquemia? O membro ele começa a esfriar, depois ele escurece, depois ele fica cianótico, né? E depois de ficar cianótico, ele entra no processo de necrose, apodrece e morre. Como estão entendendo o que eu estou falando? Olhe, receba no teu espírito. Quando você não se movimenta, automaticamente você vai estar causando a sua própria morte espiritual. Não sou eu, não é o cão, é você que está causando a sua própria morte. Você está prejudicando o funcionamento do corpo de Cristo. E é, apóstolo. É, como? Eu não vou ao culto de terça porque eu estou cansado. Eu não vou à célula porque não estou afim, eu preciso descansar. Eu não vou ao culto de quinta porque aquele culto termina tarde demais e eu estou tão cansado. Eu não vou sábado evangelismo. Sábado, evangelismo, 16h30 aqui. Sábado tem evangelismo, 16h30 aqui. Mas sabe o que você vai dizer? Eu já tenho compromisso, apóstolo. Eu não posso vir. Eu já tenho compromisso. Mas se o senhor tivesse avisado com antecedência. Pronto, vou te avisar com antecedência. O próximo mês, nessa mesma data, no terceiro sábado, nós vamos ter evangelismo. Apóstolo, mas se o senhor tivesse me avisado um pouquinho mais cedo, eu não tinha marcado. Eu estou de férias, apóstolo, estou viajando. Aí você diz: não, apóstolo, eu não posso vir sábado, mas tem domingo. Apóstolo, domingo eu não posso vir, porque eu tenho que fazer o almoço. De manhã eu não posso vir, porque eu tenho que fazer o almoço. E à noite? À noite, apóstolo, eu tenho que descansar, porque de segunda-feira eu trabalho, você sabe, né? Quando você está entendendo o que eu estou falando? O reino de Deus só é pequeno para quem tem pequena paixão. O reino de Deus só é pequeno para quem tem pequena vontade. O reino de Deus só é pequeno para quem tem pequenas dedicações ou dedicação. E se você acha assim, dessa situação, de forma pequena, é porque você, infelizmente, não está fazendo nada com o que você tem. Por isso que você acha pequeno. Encerrando essa palavra, sabe o que o Senhor me falou? Muitos de nós não temos experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque nós não transformamos nada ao nosso redor. Sabe o que nós estamos nos tornando? Fruto do meio. Ei, você pode morar no coqueiral, mas você não pode se tornar fruto do coqueiral, do meio do coqueiral. Se é na sua rua, talvez seja a rua mais limpa. Se é a sua casa, é a casa mais limpa. São seus filhos, são os mais cuidados, ou os melhores cuidados. Quando estão entendendo o que eu estou falando? Quando o reino de Deus chega num lugar, é isso que acontece no lugar quando o reino de Deus chega. Não sei se você lembra, alguns anos atrás, há 10 anos atrás, quem era e como era o coqueiral. Mas o reino de Deus chegou aqui, eu posso ouvir amém? Fique de pé aquele que entende o que eu estou falando. Porque essas pessoas que entendem, a oração dela é para transformar tudo que está ao redor. Ela não pode ser fruto do meio em que ela vive. O reino de Deus vem, eu posso ouvir amém? Só que ele vem para mudar a mente. O reino de Deus, ele vem para mudar o coração, para mudar as vontades desse homem maligno, maléfico, que até hoje ele quer, sabe, ordenar na nossa vida. O reino de Deus, ele chega para dizer: agora tem um Senhor. E quando o reino de Deus chega, seja em um lugar, seja numa faculdade, seja onde ele chegar, onde você chega, aquele lugar tem que ser transformado. Aquele lugar, ele não pode ser mais. Acontece uma mudança naquele lugar. O reino de Deus, amado, na minha vida, é uma realidade. E quando eu me movo, seja para o lugar que for, aquele lugar onde eu estou, ele vai ser mudado. Por quê? Porque o que está em mim é maior. Há um reino organizado, há um reino poderoso, que eu faço parte dele. Então eu queria que você entendesse, irmão,
Esse reino, ele conta com você. Esse reino, ele está em você. E compete a você, compete a mim, deixar ser ativado, deixar ser envolvido para cumprir aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Ser sal, ser luz. Baixe a sua cabeça, eu queria que você fizesse essa oração ao Senhor. Que cidadão você tem se tornado? Que reino você tem participado? Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse a consulta, sacerdote. Eu queria que você fizesse uma consulta, entendendo que essa noite o Senhor, Ele separou para mim e para você, para que nós saiamos daqui com algumas decisões a respeito daquilo que o Senhor quer fazer. E Ele, assim, eu posso ver, cada dia mais, as lâmpadas, cada dia mais, os sinais de uma realidade, os sinais de uma verdade. E eu tenho que ter consciência que há uma responsabilidade naquilo que eu falo, há uma responsabilidade naquilo que eu vivo, há uma responsabilidade naquilo que eu testemunho. A religião, ela está preocupada com a sua reputação, em ser um bom crente. É obrigação, sim, mas o reino, ele vai além disso. O reino, ele te leva além disso. Sabe? O reino, ele te leva a você pensar: onde estão as minhas filhas agora? O reino, ele te leva a pensar: onde está a minha família agora? Onde está a minha mãe agora? O reino, ele te leva a pensar: o que eu estou fazendo? Quais as oportunidades que eu estou perdendo? De falar, de testemunhar, de ser sal e de ser luz dentro da minha casa. Que essa noite você volte para a sua residência, para a sua casa, para o ambiente onde você vive, e seja um adorador, e traga a presença do céu na sua casa.